Na nossa quarta aula, nós vamos para o grupo agora do carbono e companhia limitada. No grupo do carbono, nós temos carbono, silício, germânio, estanho, chumbo e o fleróvio, que é um elemento artificial. Desses daqui, nessa aula, a gente vai falar principalmente do carbono e do estanho, em termos de, porque são os mais, em termos de volume, né, é o carbono, o estanho e o chumbo os mais utilizados na indústria e no comércio. O germânio e o silício fazem parte principalmente da área eletroeletrônica, assim como o estanho também. O chumbo é bastante utilizado na parte automotiva também e um pouco na parte eletrônica. Mas os dois principais que nós vamos ver são do carbono e do estanho. Bom, o carbono, as aplicações industriais são uma das mais variadas possíveis, né? Principalmente ele é utilizado para gerar energia. Por que isso? Porque é do carvão mineral, que é um carvão que em termos, né, é o antracito, e em termos de composição, de quantidade de carbono, ele tem muito mais carbono do que o carvão vegetal, que é o típico que nós usamos para fazer churrasco e assim por diante. Além disso, os alótropos deles têm aplicações na área de pesquisa, o mais famoso é o grafeno hoje em dia, né, nanotubos de carbono, os fluorenos, o diamante, que também tem aplicações industriais muito mais importantes do que basicamente de comércio. E o grafite, que já é utilizado há muito tempo, desde eletrodos em baterias, né, em pilhas, até a parte de lubrificação. Então, há uma variedade grande de aplicações. Normalmente, a parte de coloração, né, o chamado negro de fumo, que é usado o carvão amorfo, é utilizado para pneus, então a cor escura do pneu é dado por um composto de carbono, o carbono amorfo. Cores também que são utilizadas para calçados e couros e assim por diante, que não são as cores naturais daqueles compostos. Então é dado disso para fazer tintas, para baterias secas e assim por diante. Então há uma variedade grande de aplicações, certo? Mas o maior consumo está na geração de eletricidade, principalmente em países que dependem das termoelétricas, à base de carbono, de carvão, né, na verdade. Um segundo grande uso também é na área de fabricação, né, extração e fabricação de aço, porque a propriedade redutora dele é que é o mais utilizado. E uma das outras formas é o carvão ativo, que na verdade ele é o carvão, né? Tanto faz ser vegetal, de origem vegetal ou mineral, mas ele vai passar por um processo de pirólise. A pirólise é uma queima sem a presença de oxigênio, para você não gerar CO2. E com isso, então, você remove toda a parte que não é o carbono propriamente dito, né? Compostos voláteis e compostos de origem orgânica que não carbonizados, e aí você fica com uma área superficial muito grande e com possibilidade de interagir com várias moléculas por interações intermoleculares. Então é o chamado carvão ativo. Então ele é usado desde tratamento de água, purificadores de ar, como filtros, obviamente, né? Muitos daqueles filtros domésticos à base de cerâmica, o próprio filtro, além dele ter uma camada de cerâmica, por dentro dele há alguns pellets, né, alguns cacos de carvão ativo, para poder. Ele atua principalmente interagindo por interações intermoleculares com moléculas orgânicas, principalmente aquelas que têm anéis aromáticos. Também na área de farmácia, né, de uso médico, para processamento de bebidas e comida também como filtro ou para remoção de cheiros, outras moléculas, e também na indústria automotiva em várias partes do carro, às vezes, ou também como filtros, certo? A produção industrial do carvão mineral e do coque. O carvão mineral é um minério mesmo que é extraído de reservas de milhões de anos, né, de conversão de matéria orgânica em um processo de fossilização, que a diferença, principalmente, você tem de três tipos, né, que é a turfa, ou três não, mais tipos, a turfa, o lignito, a hulha e o antracito. E a variação
né? Ou a diferença entre eles é a porcentagem de carbono na amostra. Então tem uma composição diferente, porcentagem maior. Então todos aqueles que são à base de antracito são as reservas mais cobiçadas, porque ele já tem 90% de carbono. Mesmo assim, ainda ele passa por um processo de remoção do que não é carbono, que vira o tal do coque, que é utilizado pela indústria metalúrgica, principalmente. Então, o carvão mineral é uma rocha sedimentar, né? Ele foi originado a partir da sedimentação de resíduos orgânicos sob pressões e temperaturas acima da ambiente, principalmente em regiões pobres em oxigênio. A coqueificação, que é o processo de conversão do antracito no chamado coque, que seria mais ou menos isso daqui, que é usado nas indústrias, é o processo que ele chama de destilação, mas é uma pirólise, realmente. É um processo que você faz sem oxigênio em torno de 1.100 a 2.000 graus Celsius. Então você faz a decomposição térmica, que na verdade é a decomposição térmica não do carvão mineral, mas basicamente dos compostos não carboníferos lá dentro. E mesmo que você tenha alguns, se você fizer a decomposição em meio anaeróbio, o pobre em oxigênio, você consegue converter parte daquilo também em carbono. Só que nem sempre ele fica preso dentro da estrutura, né, do próprio volume. Então vira um pozinho que às vezes não tem muita utilidade, é um resíduo também. Então tem que ser a atmosfera inerte ou redutora, né, ou pobre em oxigênio para a remoção dos compostos voláteis. Então você tem um sólido poroso que está entre 95% a 98% de carbono, que é coque. Também você pode obter ele a partir do petróleo, de resíduos de petróleo, mas ele é principalmente obtido através de um processo, de um forno de coquificação, certo? Onde você tem as câmaras de combustão aqui, aqui é a região. É como fazer quase carvão, como se faz normalmente artesanalmente, né? Ainda no Brasil, com trabalho escravo e tudo mais, onde você coloca a madeira dentro, cerca a madeira, coloca ela dentro de um forno de cerâmica de barro, põe fogo e fecha uma das entradas, basicamente. Então ele vai queimar num ambiente pobre em oxigênio. O que se faz aqui é justamente isso, certo? Você coloca o carvão mineral aqui, e aí o coque depois é passado por uma outra parte aqui onde ele é recolhido. É um processo contínuo, então ele tem duas câmaras aqui que tem a separação e que você consegue. Esse forno é antigo porque o processo de manufatura, não, de conversão dos óxidos de ferro em aço é antigo também. Então ele veio e foi bastante desenvolvido, principalmente do final do século XVIII, começo do século XIX, certo? Propriedades de absorção de adsorção do carbono, certo? Que é o primeiro item no laboratório que a gente estudaria, ou que vai representar aqui pelo menos, né? No roteiro, no item A1, então está escrito lá, verta em um tubo de ensaio de tamanho médio, 1/3 de seu volume de solução diluída de corante de azul de metileno. Adicione carvão ativo, depois agite, faça a mistura, né? E vai fazer uma suspensão, na verdade, e depois filtra e observe o que acontece. Então, antes da gente ir para esse processo propriamente dito, nós temos que falar duas coisas. Qual é a diferença entre absorção e adsorção, certo? Primeiro que envolve, às vezes, processos físicos envolve processos físicos e químicos diferentes. A absorção ela pode acontecer, inclusive, com formação de uma ligação química verdadeira, digamos assim, covalente ou iônica com energia alta. Enquanto que a adsorção, normalmente, ela são interações intermoleculares com energia bem baixas. Mas a principal diferença é que a absorção é quando o que vai ser absorvido, ele vai para dentro do volume do que vai absorver, certo? Então, você imagina um corpo qualquer, uma esponja, por exemplo, certo? Onde você vai absorver alguma coisa. Então, ela tem que penetrar em todo o volume, e se você observar, se tivesse a capacidade de observar lá de dentro da esponja para fora, você ia ver, para qualquer direção que você olhasse, você ia ver a presença do material da esponja, da espuma ou da esponja, com esse material que foi adicionado na esponja. Em qualquer direção que você olhasse, você ia ver isso, certo? Já a dissorção, que é uma adesão ou agregação de moléculas, pode ser de um gás, ou líquido, de sólido, dissolvido, ele fica na superfície,
né, do sólido ou do líquido, não do gás, porque não tem, o gás não teria superfície. Então, o que acontece? Se você pensar na esponja, só dentro dos poros, na superfície dos poros, é que consegue essa substância, essas moléculas, vão acabar interagindo. Então, ela não vai para dentro do volume do material, certo? Do corpo, lá da composição principal, do bulk, que a gente fala em inglês. Então, desse modo, você teria só nas superfícies. Então, a ideia é, se você tiver o carvão ativo, né? O carvão ativo, no laboratório, esse pozinho preto, se você fizer uma microscopia eletrônica, você vai ver que ele tem uma porosidade altíssima. Ele é preparado, como disse, em pirólise, entre 800 e 1000 graus Celsius, pode ser até mais. E eles podem atingir, se você pegar 1 grama disso daqui e conseguisse espalhar toda a superfície dele numa folha de 2 dimensões, certo? Você conseguiria uma área superficial de 500 a 3.000 metros quadrados em 1 grama disso, certo? Então, ele tem uma área superficial muito grande. Como a adsorção ocorre na superfície, você tem uma área muito grande para receber moléculas, você pode absorver um grande número de moléculas lá dentro. Perceba nessa microscopia eletrônica que a estrutura dos poros, normalmente isso daqui foi feito provavelmente a partir de uma amostra vegetal, e ela mantém a estrutura do que era onde ficavam as células vegetais aqui. Então, na pirólise você não destrói a estrutura original. Já se você vem do carvão mineral, essa estrutura já foi destruída e você tem realmente uma aparência diferente. O azul de metileno, né, um corante, principalmente, a principal objetivo dele inicial era para ser usado como corante, mas ele também é utilizado tanto como corante alimentício como medicamento também, certo? Existem alguns tipos de doença, por exemplo, a chamada meta-hemoglobinemia, que é quando o ferro 2 da sua hemoglobina oxida para ferro 3 e o oxigênio molecular não consegue fazer uma ligação estável com o ferro 3, sim, somente com o ferro 2, e com isso você acaba ficando pobre em oxigênio, e enquanto você não reduzir novamente o ferro 3 a ferro 2, você não consegue recuperar a capacidade de transporte de oxigênio da hemoglobina. Isso pode acontecer tanto por causas externas, né, cigarro ou algumas substâncias químicas, principalmente algumas oxidantes que a pessoa pode respirar ou mesmo consumir, que leva a isso. Então, é a meta-hemoglobinemia aguda, mas há mutações genéticas também com o problema da enzima que faz e mantém o ferro 2 reduzido, que se você tiver falta dessa enzima, o comprometimento dela, você vai ter esse problema. E o azoto metileno é um agente antioxidante, então ele é utilizado na medicina, né, via intravenosa, você dá injeção disso daqui, obviamente é num grau médico, farmacêutico, e as pessoas podem receber isso para tentar ajudar a manter o grau de oxidação do ferro 2 no estado original, para não ter esse problema de transporte de oxigênio. Então perceba que a molécula dele, certo, tem duas coisas que são interessantes para o caso de interação com carvão ativo, que são esses grupos aromáticos aqui. Por quê? Porque se você pegar a superfície, né, ou composição do carvão, basicamente ele está nesse formato aqui. Ele tem no carvão ativo você tem esses grupos aromáticos que são formados justamente porque o carbono se organiza como se fosse o grafite ou o grafeno. São anéis, né, onde você tem as duplas aqui, e esse daqui é a representação da mecânica quântica e não da estrutura de Lewis, porque você está vendo esse círculo representa a não localização eletrônica dos elétrons das ligações. Então você tem principalmente acima e abaixo do anel, né, nuvens π de elétrons originários de nuvens π, porque as ligações sigma são dentro do plano do anel. Então, se você tem uma quantidade grande aqui, você pode ter a chamada interações π, certo? Essas interações π são, como eu disse, se você olhar o anel lateralmente, você tem aqui na região vermelha a densidade eletrônica. Então você tem densidade eletrônica alta embaixo e em cima e embaixo do anel, na parte de cima e na parte de baixo. Enquanto que essa região aqui é pobre, digamos, em elétrons, é a região do plano do anel,
Então é como se fosse um quadrupolo elétrico. Você tem polo positivo nas extremidades ou nos planos do anel e polos negativos em cima e embaixo. Isso atrai outros anéis, a parte positiva atrai a negativa e vice-versa. E aí você tem a chamada interação pi-pi, que ela pode ser de três tipos, né? Face a face, deslocamento paralelo ou forma em T, quando a parte positiva é atraída direto pela negativa do anel. Onde você tem anel, ou quando você tem moléculas, certo? Ou íons, cátions, existe a chamada interação cátion-pi, que o cátion interage direto aqui com essa parte negativa. Então veja que o azul do metileno ele tem carga, ele é um sal, ele é dissolvido, então ele fica carregado positivamente aqui nessa amina terciária, e com isso, com essa amina, e com isso você acaba tendo duas possibilidades de interação, que é a interação pi-pi entre os anéis, aqui em cima, certo? Ou diretamente ligações, interações cation-pi com esse N, como que diz, carregado, certo? Ou interações se a superfície ou alguns grupos do seu carvão ativo tiverem oxidados, ou tiverem esses outros grupos aqui, também podem interagir com o anel, esses prótons, que têm características mais positivas por causa do deslocamento da ligação, eles acabam sendo dipolos. Então, esses dipolos podem interagir com os nitrogênios, o par de elétrons do nitrogênio, com essa carga, etc. Então, há várias, aqui a gente está representando alguma dessas interações, certo? Do tipo dipolo-dipolo, que forma ligação de hidrogênio direto, interações pi-pi, interações desses outros sistemas, né, que eles chamam de NP, e as interações do tipo de ligação de hidrogênio chamada de ligação de hidrogênio de Yoshida. Vocês devem ter visto isso em outras disciplinas. Mas, de qualquer modo, esse é o tipo de interação. Então, essas interações, quanto maior o número de anéis aromáticos, né, ou de ciclos também, como nesse caso aqui, maior a probabilidade dessa interação. Essa interação são fortes, nesse sentido, pela quantidade que ela é feita. Então, com isso, o carvão ativo faz uma interação forte, mais forte do que a própria água faria para dissolver essa molécula. Então, uma vez que ele entra em contato com a estrutura do carvão, dificilmente você consegue remover. E é isso que a gente quer ver nos experimentos. Uma aplicação médica do carvão ativo, né, é quando há intoxicação por excesso de consumo de benzodiazepínicos, né? São aqueles remédios que o pessoal às vezes usa para tentar suicídio, etc., como o Valium aqui e o Rivotril. Ambos são benzodiazepínicos, significa que os benzodiazepínicos são tricíclicos, normalmente eles têm 3 ciclos, né, sendo um deles pelo menos aromático. Então, ocorre isso, a pessoa tem intoxicação, uma das primeiras coisas de primeiros socorros que se faz é dar uma suspensão, né, um volume grande de suspensão de carvão ativo para tentar remover ou pelo menos absorver e evitar que seja absorvido pelo corpo de carvão ativo que vai interagir com as moléculas que ainda estão no estômago ou no trato gastrointestinal. Aquelas que já foram absorvidas não tem jeito, então por isso que é um primeiro socorro, certo? O quanto antes administra o carvão ativo, o quanto antes você bloqueia a absorção pela interação com essa molécula aqui, com o carvão, aliás, com a estrutura do carbono, do carvão, muito mais do que o organismo tem capacidade de remover. Então vamos olhar isso daqui. No roteiro, tá? Então, a primeira coisa que você vai pegar é fazer preencher o tubo de ensaio com uma solução de azul de metileno e vai adicionar o carvão ativo, né? Aqui no roteiro tá que era só uma espátula rasa, mas foi adicionado bastante aqui para poder limpar propriamente dita a solução. Então, aqui você tem água e azul de metileno, um sal do cloreto, normalmente de azul de metileno. Então, você vai ter uma competição entre as moléculas de água, né, que estabilizam ou que estão solvatando o azul de metileno e o carbono agora. Ele vai retirar, vai agitar para fazer a mistura. E dentro aqui do espírito da disciplina online, né, a gente corrige isso no laboratório. Então, aqui o técnico propositalmente fez da maneira errada a maneira como você agita um tubo de ensaio no laboratório. Essa é uma das piores maneiras que você teria para agitar, porque além, né,
de você contaminar a rolha aqui, deixar um monte de resíduo na parede. Dependendo da composição, você pode ter problemas de vazar ou de atacar a rolha. Então, há uma maneira correta. Aqui, duas técnicas que são importantes. Primeiro, como você coloca a rolha no tubo, e segundo, como você agita. Então, nunca se coloca a rolha suportando o tubo, uma das extremidades do tubo, na palma da mão, que muitas vezes, às vezes faz. Por quê? Porque a hora que você vai pressionar, o tubo pode quebrar e o caco pode entrar na palma da sua mão, que tem vasos importantes, vai sangrar muito e vai fazer um machucado. Uma opção nunca direcione então a parte do tubo para a sua mão. Você pode segurar com alguns dedos, dá para fazer isso, mas também não é o mais correto. O mais correto segura a extensão do tubo sem estar apontado para a tua mão, deixa a outra extremidade fora, então aqui você tem uma segurança, né, estabilidade boa que você não tem aqui nem aqui, na hora de segurar o tubo. E na hora de colocar a rolha, não é empurrar, é você rodar. Você dá uma leve torção e empurra ao mesmo tempo. Com isso, principalmente se a rolha for de borracha, a inserção é mais rápida e mais segura. Então, primeiro, como você faz? Segundo, não se agita tubo desse jeito chacoalhando. Isso daqui não é uma coqueteleira, certo? Então você tem que ter controle na hora de fazer agitação, principalmente soluções às vezes, ou de misturas onde há reação química com liberação de gases, se for o caso, que não é o caso aqui. Então, a maneira correta, talvez vocês conheçam, é a técnica de você atingir, né, mais ou menos o meio do tubo, ou próximo da superfície onde você tem do líquido, com um ou dois dedos, na tangente do tubo. Então, é mais ou menos aqui, né, como se faz. Você vai batendo, segurando lá, vai batendo, e o que você vai perceber é que quando você faz isso, atinge na tangente, o que acontece, cria-se um vórtice aqui de agitação. Tá ok? Isso pode ser feito com um ou dois dedos. Aqui ele está segurando na ponta aqui para evitar que se cubra a imagem, mas o correto é segurar aqui com dois dedos, pelo menos, ou a outra mão, de uma maneira segura e deixa a maioria do tubo solto. Aonde tiver próximo aqui a linha de superfície da mistura, certo? Se for muito baixa, continua batendo aqui mais ou menos no meio do tubo, porque senão o efeito não dá muito, mas atinge ele como se fosse na tangente dessa superfície. Essa é a maneira correta de fazer a agitação, homogeneizar misturas em tubos de ensaio, ok? Não use como coqueteleira, tá ok? Então isso é importante. Procedendo então, né, depois que você tem a suspensão de carvão ativo mais azul de metileno, você vai fazer a filtração, porque já houve a reação, né, a absorção é muito rápida, então já houve tempo. O que tem que se observar? Originalmente a solução de azul do metileno era azul, certo? Nós vimos aí atrás. E a suspensão está escura. Então, a ideia é que todo o azul do metileno tenha ficado dissolvido no carbono, e para verificar isso, basta verificar aqui embaixo a cor do sobrenadante, certo? O filtrado, obviamente, vai ficar, o pó vai ficar aqui, mas você perceba que se houve realmente, né, a quantidade que ele colocou a mais do que estava sendo, inclusive, recomendado no roteiro, é justamente para que todo o azul do metileno fosse removido. Então, olhando aqui de uma maneira mais ou menos, você vai ver que não está azul. Aqui tem uma ampliação dessa parte do vídeo, e a gente vai ver que, comparando com o fundo e comparando com o que era a cor original, que era azul, o sobrenadante saiu limpinho aqui, bem claro. Pode ser que tenha algum azul de metileno que a gente não consiga detectar, mas é muito eficiente a utilização de carvão ativo para remover essas moléculas que têm principalmente anéis aromáticos. Ele também remove metais pesados, como? Através de interações cátion-pi, como foi observado lá. Então, ele também pode ser usado para remover algum tipo de água contaminada, tal. Só que o problema é que você tem que sempre fazer a separação e depois dar a destinação ao resíduo, certo? Para purificar depois ele é complicado. Para entendermos ou para confirmarmos a eficiência e a intensidade dessa interação, uma das maneiras pega o filtrado, certo? Você vai colocar de novo, né?
Então você vai lavar o tubo que foi utilizado nessa primeira parte, vai preencher com 1/3 de água destilada e vai transferir todo esse filtrado para esse tubo. Então aqui a gente tem o carvão ativo mais o azedo metileno. Por que vai ser aquecido agora aqui? Vai ser levado próximo da ebulição, mas sem deixar ferver. Vai chegar nesse ponto para poder ver se conseguimos extrair o azedo metileno do carvão com temperatura. Você está fornecendo energia tentando quebrar aquelas interações. Então lembrando, né, o que você vai fazer no aquecimento? Usar a pinça e não fazer como ele fez. Tire a luva de látex se você tiver, porque ela é inflamável, certo? Não se trabalha perto de chama com luva de látex. A gente pediu para ele fazer desse jeito justamente para poder fazer essa correção posteriormente. O aquecimento ele não vai ser direto na chama, com essa chama muito forte, ele tem que ser feito com esses movimentos circulares e ficar prestando atenção se há a liberação de bolhas. Como não há cacos de porcelana aqui para fazer o controle, tem que ficar de olho para não ter ebulição violenta. E sempre com o frasco direcionado para o fundo da capela, certo? Para evitar que haja, se houver ebulição violenta, que ela venha na direção da pessoa que está usando. Outra que a capela tem que estar com a proteção de vidro abaixada para que se esse frasco estourar no aquecimento, que pode ter um defeito no tubo, que não se sabe, também não venha água quente ou o resíduo dos reagentes para cima do usuário. Tá? Aqui, após aquecimento, então, vai ser feita a filtração, sempre lembrando de usar, isso daqui não é jogar bebida dentro do copo, certo? Você tem que usar a bagueta para controlar a filtração de maneira correta. E observa que mesmo depois do aquecimento, próximo a 100 graus, o filtrado sai limpo. Então essa é a demonstração da capacidade de absorção do carbono para essas moléculas orgânicas. O próximo, né, aqui relembrando, são esses tipos de interação, né? Então são tipos de interação que têm uma intensidade de interação, são forças intermoleculares, mas com energia forte o suficiente, não só por uma questão do próprio tipo de interação, da natureza da interação, mas como você tem muitos pontos de interação, você aumenta a estabilidade, porque não é uma molécula fazendo só um tipo de interação, é uma molécula que consegue fazer várias interações ao mesmo tempo. Então, forças intermoleculares, mesmo de dipolo induzido, por exemplo, se você tem suficiente quantidade de pontos de interação, você consegue mudar até a viscosidade da substância. A natureza, ou a intensidade é a mesma, mas quando você tem várias, você aumenta bastante a estabilidade daquela combinação, certo? Então, esse experimento, a ideia é mostrar que essas interações elas são fortes o suficiente para manter as moléculas unidas ali. Não é uma ligação química propriamente dita, certo? E a característica do carvão ativo que ajuda e contribui para esse resultado é que ele tem muitos pontos de interação também com os anéis aromáticos. Então, qualquer molécula que você queira tentar tirar de uma solução que tenha, se você tem uma mistura, por exemplo, de moléculas com anéis aromáticos e outras não, né, você pode tentar usar o carvão ativo para fazer essa separação. Lembrando que ele interage com cátions também, então tem que tomar cuidado para que você não arraste os cátions juntos. Então os filtros, né, eles acabam, filtros como eu disse, né, filtros domésticos, aqueles que você coloca na torneira, ou mesmo aqueles de cerâmicas, utilizam esses carvão ativo lá dentro, a propriedade do carbono, para remover moléculas orgânicas que vão dar sabor ou aroma diferente para aquela água ou são contaminantes. A próxima propriedade do carbono a ser demonstrado ou explorado no laboratório é a propriedade redutora, que na verdade é a segunda mais utilizada em termos mundiais. A primeira é a geração de energia, né, que é a reação com oxigênio para formar CO2 e gerar calor, ou seja, combustão, e a segunda é a propriedade redutora. A combustão em si também advém dessa estrutura, né? Você tem ligações múltiplas, e a quebra dessas ligações durante a reação libera muita energia. Por isso que o carvão, no caso mineral,
o coque ou antracito, mas principalmente o antracito, que ele não é passado pela conversão de coque para ser usado pelas termoelétricas. Eles dizem que energeticamente ele tem uma concentração energética muito alta, justamente pela quantidade de ligações químicas que ele tem que são rompidas, né, durante a combustão. Então, ele tem muito mais energia, ele libera muito mais energia, por exemplo, do que a celulose, né, se você vai queimar biomassa e assim por diante. Então, é por isso que mesmo a biomassa decorrente da produção de cana-de-açúcar, o bagaço, ele nunca gera a mesma quantidade de energia que o carvão mineral geraria, pela quantidade de ligações químicas que tem para ser rompidas. A propriedade redutora, né, nós vamos ver isso daí através da redução né, de metais. No caso aqui especificamente, nós vamos fazer a redução do cobre. Ele está na forma mais estável que seria do cobre, que são as formas de óxidos, pelo menos nas condições atmosféricas de pressão, temperatura e composição. Então, óxidos normalmente são muito estáveis, são difíceis de você reverter, e aqui a gente vai ver que realmente você precisa de muita energia para isso daí. Então, nós vamos partir do óxido de cobre. No roteiro está que sobre uma folha de papel, você vai misturar o óxido de cobre, né, tem a mesma cor do carvão, no caso, em pó, que é o mesmo carvão ativo lá que a gente usou, mas é um pouco menos puro, mas de qualquer modo a composição é a mesma, né? No volume de 1:2 normalmente. Então, de óxido de cobre para 2 volumes de carvão. Por que que vai ser dessa proporção? Porque você precisa ter excesso de carvão para garantir a reação, né? Uma reação de redução do cobre, no caso. Então, depois de você fizer a mistura, que ele vai fazer aqui no papel, então veja, a mistura, você passa desses dois montinhos, você vai realmente trazendo, né, os dois para o centro, depois aqui não completou, mas ele vai juntando aqui, depois a massa de novo, junta para fazer a mistura das camadas inferiores com as superiores. Fez a mistura bem feita, você vai transferir isso daqui para um tubo de ensaio e vai aquecer. E esse aquecimento, no caso, né, a reação está aqui para vocês completarem, tem dois produtos, basicamente. O carvão aqui fornece carbono para ser o redutor do cobre. Então, esse aquecimento tem que ser bem intenso, certo? Então, tem que ser na chama azul, o tubo vai estar inclinado, virado para o interior da capela, e aqui você não vai usar aquela técnica de você fazer o aquecimento circular. Vai deixar a chama, a ponta da chama, que é a mais quente, diretamente na mistura, certo? Como essa chama tem capacidade de chegar a amolecer o vidro, mas como lá dentro você tem as substâncias que estão absorvendo essa energia que está sendo transferida para o vidro, isso não acontece normalmente. Observe que vai ter uma incandescência aqui da mistura, e isso pode levar de 15 a 20 minutos, se você não tem que ficar observando a reação, não só a incandescência, mas se começa a aparecer um composto avermelhado, que é a cor do cobre metálico, certo? E aí você fica lá uns 15, 20 minutos, vai observando, pode tirar sempre com o vidro da capela baixado, porque se isso daqui estourar, essa temperatura está entre 900 e 1000 graus, né? Então é necessário cuidado com isso. Observando se aqui há a formação desse composto. Você pode tirar um pouco da chama para observar e voltar. Depois de uns 15, 20 minutos ou um pouco mais, que você observou se realmente consegue ver a formação do cobre, desliga, espera esfriar e depois vai colocar numa folha de papel para observar o cobre. Uma das coisas interessantes aqui, durante esse aquecimento, né, que não estava nesse filme, vai estar nesse daqui, é observado, né, a produção desses vapores aqui escuros. Então, fica a cargo de vocês determinar, está vendo que aqui há a formação essa turbulência aqui. Então, determinar o que são esses vapores, o que está saindo dali de dentro da reação. Tá, ok? Por que ele é escuro? Isso é uma questão que vai ficar para ser respondida. Tá bem? Bom, depois de frio, então, você tira o conteúdo, espalha numa folha de papel branca para poder observar, né? E você vai ver que vai ser formado, ampliando essa região aqui, você tem aqui os reagentes ainda, carvão e um pouco do óxido. Parte dele está uma coloração que você vê que estava no caminho de formar
a ligação, o metal propriamente dito, mas aqui fica clara a formação do cobre com a cor característica avermelhada do metal. Então, esse, obviamente, é um processo não otimizado, certo? Por quê? Nós queremos somente fazer a demonstração disso, né? Mas que ele é utilizado desse modo. Você pegar esses reagentes, um óxido metálico, combinar com um elemento redutor, que é abundante e barato comercialmente, certo? Para você obter os metais. Essa tecnologia é tão antiga quanto a história do homem, né? Quem assistiu a palestra na primeira aula, lá no primeiro dia de aula única que nós tivemos presencial, em termos de teórica, eu mostrei para vocês que desde, né, da antiguidade da era entre o Neolítico e a Idade do Bronze, né, final do Paleolítico, o homem começou a descobrir esses processos de produção de metais, de redução de metais. Especificamente, o primeiro que foi feito isso foi o cobre. Então, basicamente, você partia da malaquita, né, que é um carbonato básico de cobre, misturava ela com o resíduo da fogueira, né, do carvão que era obtido do carvão vegetal, colocava dentro, né, misturava bem o resíduo, misturava, colocava dentro de um forno, fechava para ter pouca presença de oxigênio, e aí, aquele joga lá no meio das cinzas e da brasa, depois de um dia seguinte, ou depois de um tempo, você tinha o metal puro, né, ou pelo menos ou a parte dele puro, produzido através desse processo de redução. Então, é uma tecnologia primitiva, que ela é usada desde a antiguidade, experimentando com os minerais diferentes que haviam disponíveis, que eles não conheciam composição, mas eles experimentavam. Então, desde a produção do cobre, né, do estanho também foi feito desse modo, e mais atualmente, depois chegou-se à idade do ferro, onde óxidos de ferro também eram usados no mesmo processo para a obtenção do ferro. Hoje em dia, ainda na África e em algumas culturas, né, é tradição ainda de fazer esse processo para a obtenção do metal. Seja por uma questão cultural, né, ou mesmo para alguns ainda para produzir metais para usar nos instrumentos deles, seja de caça ou de agricultura rudimentar. Para quem tem interesse, daqui é um endereço do YouTube onde que há um documentário sobre como é esse processo ainda hoje na África. Esse processo chama-se smelting, iron smelting, na África, e ele mostra ainda como se fosse naquela época, né, no final entre o Neolítico e a Idade do Bronze, o processo é o mesmo, estima-se que é o mesmo. Hoje, né, o que você fez foi substituir, criar uma tecnologia ao redor desse forno aqui. Então, esse forno virou o tal do altoforno, aqui em Minas Gerais, numa das usinas, né, produtoras, né, da parte de metalurgia, né, de extração e produção de aço, principalmente lá em Minas. Então, o que você tem? Você mistura lá fora, você vai ter o composto, você vai misturar com o coque, né, que é esse daqui que a gente já viu que é o carvão mineral que passou por um processo de pirólise, vai colocar numa correia transportadora essa mistura, jogar lá em cima do forno. Esse forno aqui tem regiões diferentes. Aqui no caso, está vendo, chega a 1650 graus. Então ele vai sair o ferro fundido daqui. Então você vai conseguir extrair e você tem a escória, que é o resíduo do minério, que não era parte de ferro, era outras coisas, e a mistura ainda do carbono que sobrou. Tá? Então aqui o transportador, esse é o altoforno, e dos dois lados aqui, de um lado é a produção do aço, propriamente dito, porque ele tem um pouco de mistura de carbono também, e do outro lado é a remoção de escória. Então a tecnologia é a mesma, o processo é o mesmo que seria feito no laboratório, a tecnologia primitiva ainda hoje é utilizada, certo? A única diferença são os equipamentos e o volume de produção, ok? O próximo, com isso a gente encerra essa parte, são só então essas duas propriedades que nós vimos do carbono. Poderíamos explorar mais, mas que ele é muito interessante, mas basicamente nessa data, nessa etapa que a gente está aqui, são essas duas que vão ser demonstradas. O outro, como eu disse, é o estanho, né? O estanho tem aplicações em termos de volume bem menores do que o do carbono, e o que se explora basicamente são as propriedades condutoras dele, ele como metal propriamente dito, certo? A grande
A porcentagem de aplicação global industrial do estanho está na composição de soldas. A solda de estanho, que é a solda que se usa normalmente em eletrônica, que você compra o fiozinho para fazer a solda, ela não é estanho puro, certo? Ela é uma mistura de estanho com chumbo, por um motivo principal, porque questão de rigidez e durabilidade da própria solda, se você puser estanho sozinho, ele tem problemas. Um dos principais problemas do estanho é que ele tem fases cristalinas diferentes e que essas fases mudam em temperaturas que são temperaturas que as pessoas às vezes utilizam os eletrônicos. Então, por exemplo, uma das fases do estanho, ela ocorre a partir de 13 graus, certo? Se a temperatura externa for abaixo de 13 graus, ele fica frágil, ele começa a decompor, certo? Então, esse é um dos problemas de você trabalhar com o estanho. Então, para você evitar desse tipo, eles fazem também a mistura. Então, é uma liga de estanho e chumbo, por isso que essas soldas são problemáticas também como fontes de contaminação e intoxicação de pessoas. A segunda mais utilizada são os compostos de estanho, né, para fazer aplicações, né, que vão desde medicamentos até uso animal, etc. O estanho faz parte de alguns medicamentos para combate à verminose, esquistossomose tem remédios à base de estanho também. O outro 15% dele é utilizado para folha de Flandres, né? O tinplate aqui, na verdade, é a folha de Flandres, que é a propriedade antioxidante, né? O difícil de oxidação do próprio estanho, e por ser fácil de aplicar ele também, as latas que a gente compra de conservas, não as latas de cerveja que são de alumínio, mas aquelas que não são de alumínio, são feitas de aço. E para o aço não oxidar, certo? Em contato com as conservas, que tem normalmente sais, né? São soluções salinas e que podem oxidar o ferro, principalmente, levar para o alimento e proporcionar, né? A liberação de elétrons pode ser usado por bactérias para produzir ATP e com isso, então, você acaba contaminando o alimento, você tem que deixar ele não deixar oxidar. Não é o aço inoxidável que se usa, é o aço convencional, e porque ele seria muito caro e inoxidável, então ele se usa uma camada de estanho. Isso é uma tecnologia também antiga do século, se eu não me engano, 2 ou 3 séculos atrás. Então chama-se folha de Flandres. Você pega a chapa de aço e a frio mesmo aplica uma camada dos dois lados de estanho puro. Então com isso você evita a corrosão do aço e sai muito barato. Nas baterias de chumbo ácido, também as baterias que são dos carros hoje, de novo, o chumbo seria muito mole para ser usado nessas baterias e também sofreria processo de oxidação que não aqueles que se utiliza dentro do processo eletroquímico da bateria. Então é adicionado chumbo, também para chumbo não, o estanho para fazer a liga. Também forma liga com cobres e assim por diante. Essas ligas com cobre e estanho são basicamente o latão, que é utilizado também desde fabricação de relógio até outros materiais dentro da indústria de eletroeletrônicos também. O principal produtor mundial que tem a maior reserva, para variar, é o Sudeste Asiático, principalmente a China, né? O Brasil está aqui no quinto lugar em termos de volume, 3 vezes menor do que a China, mas ele tem bastante reservas de estanho. E essas reservas são exploradas, né, e principalmente exportadas, porque a gente não tem boa parte do consumo da indústria aqui. O estanho está mais presente ao nosso redor do que a gente pensa. Então, só no carro, por exemplo, ele é usado desde catalisador para fazer a espuma do encosto de cabeça, né, plásticos, né, que são à base de PVC, do tipo do painel do carro que é feito de PVC, para que ele não se estrague, decomponha com o calor e radiação solar que ele recebe, você usa compostos principalmente à base de enxofre e estanho, né, que o estanho se liga bem facilmente a grupos tióis. Eles são usados como estabilizadores térmicos para PVC, é chamado tio-estanho. Aqueles vidros que têm aquelas camadas condutoras que detectam a presença da chuva, a primeira gotinha de chuva já faz ligar
o limpador de para-brisa, na verdade é uma camada de composta de vidro, de um tipo de vidro chamado ITO, que é um composto de óxido de estanho com índio, certo? E ele é condutor, então ele é transparente e condutor. Em algumas TVs também tem essa camada interna para poder, touchscreen, às vezes também tem essas camadas desses vidros contendo estanho, dessa camada, pelo menos, de superficial contendo índio e estanho, óxido de índio e estanho. A bateria, como eu já expliquei, na solda do radiador, nas soldas, qualquer uma solda, né, você tem latão também presente no radiador. Os rolamentos, né? Você tem na parte dos rolamentos, você tem uma liga também para evitar, você recobre o rolamento com uma liga com estanho para evitar a oxidação. Ele é utilizado também num tipo de cola para as pastilhas de freio e como camada anticorrosiva dentro do tanque de combustível, né? E essa camada de corrosão, a composição de estanho vai de 92% a 85%, e a outra parte é de zinco, que são os dois que são bem estáveis nesse sentido, que evita a corrosão. Principalmente, dá uma olhadinha na configuração eletrônica dos dois, que vai se entender por que eles são usados como anticorrosão, ou que dificilmente eles são oxidados, certo? A da lata de comida de conservas eu já expliquei, no seu telefone celular, nas soldas principalmente, no vidro, certo? Você tem em torno, só de solda, 0,7 gramas de estanho para cada celular. Na pasta de dente, ele é usado o fluoreto estanoso, né? São pastas não genéricas, mas aquelas específicas para quem tem problemas de gengivite ou formação de tártaro, né? O fluoreto de estanho, ou fluoreto estanoso, no caso, ele é bactericida. Então, ele é adicionado em torno de 0,3 gramas na pasta de dente. Nas baterias, né, de lítio, ele também está presente nas folhas de aço também, e às vezes alguma parte do circuito. Naquelas soldas que não tem chumbo, é estanho puro, e aí você tem que ter outra liga que não tenha chumbo, né? Mas são específicos, você tem que tomar cuidado com a temperatura com que esses circuitos vão operar. Catalisadores na produção de combustível, no cuidado de saúde animal, que eu já expliquei, em medicamentos de veterinários, principalmente, painéis solares nas soldas, né? Então, aqui, em termos de produção, aqui mais ou menos o tamanho do objeto está te dizendo, em termos de produção, e aqui estão os números, esse é o maior consumo, né, de embalagens. Segundo, para fazer revestimento de chapas, né, fazer as tal das folhas de Flandres. Do transporte, por causa da tecnologia, que ele está em tudo quanto é lugar aqui nos transportes. Na construção também. Em equipamentos industriais, em termos também de utilização de aço, de recobrimento de aço ou de eletrônica. E outros aqui, que é a menor concentração, mas que também são utilizados em vários produtos químicos. Então, a gente está cercado de estanho, certo? No Brasil, especificamente, as maiores reservas estão no norte, na Amazônia, no norte do Mato Grosso, ali perto de Rondônia, e em alguma região aqui do centro de Tocantins ou Goiás. Então, são regiões de concentração de cassiterita, que é o minério formado, essa parte principal aqui, pelo óxido de estanho. Como que você faz o processo de extração? A cassiterita tem que ser na forma de pó, e a primeira coisa que você vai fazer é fazer uma lavagem, né? Então é o processo de concentração, para aumentar a concentração do óxido de estanho, entre 70% e 77%, para ele passar por um processo de redução. Adivinha usando o quê? Carbono, certo? Então, no caso aqui, usa-se o gangue, que é o nome dado para o minério, né, que tem resíduos e impureza. Você vai injetar numa câmara que tem uma solução que é a água, isso daqui, com detergente. Você entra com as partículas de minério, são misturadas com água e detergente injetados nessa câmara, e você injeta ar pressurizado para fazer bolhas, certo? Como as partículas contentes têm menor molhabilidade, ou seja, elas são menos molhadas pela água e pelo detergente, elas ficam presas na espuma. E aquelas que são solúveis em água, o que é solúvel em água, o que pode ser removido de óleos também, ou de substâncias gordurosas presentes no processamento da cassiterita, elas ficam na solução. Então, esse é um processo de flotação que a gente fala. Você faz com que
esse pó, o que não interage muito com a água ou com o detergente, ele vai ficar preso na espuma. E o que tem solubilidade ou que pode ser removido pela solução de água e detergente vai ficar na solução. Então você faz isso, ele sobe, certo? Essa espuma é retirada por diferença de densidade e a solução de detergente é reciclada por um processo contínuo. Então você tira, deixa secar um pouquinho e aí você tem a concentração. Esse minério, então, esse gangue é usado num autoforno, é jogado por um autoforno, de novo, igual ao mesmo processo do ferro, e a maioria dos minerais metálicos são processados desse jeito, para você fazer a reação com carbono, certo? Então o carbono é usado como agente redutor, você produz CO2 e você consegue estanho mais ou menos com 99,8% de pureza. Então você precisa injetar esse minério lá dentro, você vai fazer uma mistura, você vai colocar esse óxido de estanho purificado com carbonato de cálcio, que é usado com fluxo para remoção de impurezas, certo? Mistura com o coque aqui, essa mistura então cai na transportadora, joga lá em cima do forno, cai aqui embaixo, e você vai fazer, a redução vai ser feita aqui dentro do forno. Aqui você tem que injetar ar, certo? E esse ar tem que estar quente, para poder alimentar também com oxigênio lá, se for necessário, porque só para acelerar o processo. Por causa só esse oxigênio aqui, às vezes não consegue fazer a redução propriamente dita, só é proveniente do óxido. Aí aqui embaixo, por diferença de densidade, certo? A escória, né, que sobra, que é a impureza, ela sempre flutua, ela flota no metal fundido. Então dessa parte você retira a escória e do lado de cá você retira o metal, o estanho fundido. Então é um processo semelhante que é usado para fazer o aço também. No laboratório, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a produção do metal não usando carbono, mas um outro agente, né? Na verdade, nós vamos partir da forma também oxidada, só que nós vamos usar um outro metal para ser oxidado e reduzir, no caso, o estanho. Então a gente parte do cloreto de estanho, nós vamos fazer uma solução, então no roteiro lá está falando, introduza mais ou menos 4 ml de uma solução de cloreto de estanho num tubo de ensaio e um pedaço de zinco metálico, certo? Ou zinco granulado aqui, por causa que se puser um pedaço muito pequeno ou muito volumoso, certo? O pedaço propriamente dito ser único, se diminui a área de superfície, demora a reação e complica. Então, colocar partículas de zinco, principalmente se você tem que remover alguma oxidação que tenha na superfície para que a reação aconteça, porque você precisa do zinco e não de algum óxido formado na superfície ou outro composto. Então, a hora que você jogar a partícula aqui dentro, né, o zinco aqui dentro, você vai ver que começa uma reação que vai formar um composto escuro. Na verdade, esse composto são cristais de estanho que crescem na superfície. Isso daqui é um exemplo de o cara fez desse jeito, ele pegou zinco no formato de uma arvorezinha, certo? E jogou a solução de cloreto de estanho e ela começa a crescer como se fosse espinhos ou cristalzinhos ao redor do zinco, no caso. Então, no roteiro está falando que vai formar um depósito escuro na superfície do metal, indica a formação de cristais de estanho, que pode apresentar a estrutura tetragonal, que ele é basicamente branco, metálico, né? E estável à temperatura ambiente. Ou ela é cúbica, de face centrada, que tem cinza, se a temperatura for menor de 13,2, que é aquilo que eu falei. Quando você tem a fase cúbica de face centrada, então, que ela é cinza, ela vai acabar, ela é frágil, certo? E com isso ela esfarela. Para quem tem interesse, né, tem duas coisas de referências históricas aqui. Primeiro, o estanho era utilizado para fazer botões de uniformes militares na época do Napoleão, 1800 quando ele invadiu, né, ele começou as guerras lá na Europa, todo no começo do século XIX. O que aconteceu foi que o exército dele tentou invadir a Rússia também, foi lá, chegou perto de Moscou. E um dos problemas foi que eles demoraram muito para chegar até lá e veio o inverno russo,
E aí diz que uma das causas da derrota também de Napoleão, que não foi a causa principal, mas contribuiu, foi que os botões dos paletós deles eram feitos de estanho. Quando o frio chegou, os botões se desfaziam, literalmente. Com isso, eles não conseguiam manter os uniformes fechados, os casacos fechados, passavam frio e isso contribuía para a baixa da moral. Existe um livro chamado Os Botões de Napoleão, para quem tem interesse, vale a pena ler, que fala desse caso e de outras propriedades também de metais e outros casos lá interessantes da história. E o cloreto de estanho aqui também, para quem assiste séries, né, tem aquela série, o Dr. House, tem um episódio, né, que esse composto é citado, onde o personagem do House, o caso, uh, ele usou para detectar a presença de ouro, né, num composto chamado aurotiomalate de sódio. Então havia uma personagem que estava tentando envenenar o marido com ouro através desse aurotiomalate de sódio, e um dos testes para detectar a presença de ouro nas mãos da mulher, ele usou o cloreto de estanho, que ele reage, né, com a formação de composto escuro também. Então, esse composto é basicamente os cristais do metal, e com isso dava é específico a reação. Então, essas duas referências históricas, né, elas podem ser acompanhadas aí por vocês que tiverem interesse. Aqui está a reação, então, você tem a solução aqui, e vai ser jogado o zinco granulato, e assim que começa a reação, você começa a ver desprendimento de bolhas, certo? Então tem que escrever aqui na equação o que está desprendendo daqui, e isso é importante porque nesses compostos aqui você tem, não é uma reação única, certo? E tem que ser observado o que é uma reação de deslocamento, mas ela tem um subproduto também. Então perceba que forma esse composto escureceu, né? Que era originalmente o zinco era clarinho, cor metálica, começou a formar isso daqui, continua a evolução das bolhas, e uma das características também dessa reação, quando você usa o zinco granulado, no caso, aqui você também está vendo cheio de bolhas nessa outra, é que você vai ver que esse pedaço de material aqui que acabou se aglomerando, certo? Ele vai flotar, ele vai subir. Então, no final você tem aqui, né, fica duas perguntas aqui também. Qual é a origem das bolhas? O que são essas bolhas? Qual é a reação química que gerou essas bolhas? E por que ele flota no final? Porque você está produzindo, você tem dois metais aqui, certo? O estanho que está sendo formado e o zinco já está lá. Como é que ele fica com uma densidade menor? Por que ele flota no tubo? Tá ok? Essa reação ela acontece, né, em termos de você levar em conta os potenciais eletroquímicos, na tabela de potencial eletroquímico, então você perceba, tanto faz se pensar como um agente redutor ou oxidante, o estanho 2+, que é o formato que ele está lá, ele tem mais poder oxidante do que o zinco, porque ele está mais abaixo do zinco nessa tabela aqui. Então ele age como um agente redutor. O oxidante ele retira elétrons, se ele retira para ele, então ele se reduz, então ele é um agente redutor. E aqui o que vai acontecer é que o zinco vai ser oxidado. E isso pode ser visto tanto nessa ordem aqui, quanto você comparar os potenciais de oxidação ou redução, certo? Então ele é um agente, ele tem uma capacidade de oxidação, ele tem um potencial de oxidação maior, basicamente quase que o dobro do zinco, né? Ou também um potencial de redução menor, que é o que indica ser um agente oxidante mais forte do que o outro. Então, qualquer um que esteja para cá, nessa tabela, certo? Ele vai ser oxidado pelo estanho 2+. Então, o estanho consegue se reduzir se você usar qualquer um desses caras aqui abaixo, certo? A velocidade que isso acontece, né, vai depender dos compostos. Tem que lembrar que está em água, então tomar cuidado que você não vai colocar sódio para reagir, porque aí a reação não vai acontecer. Então, é mais fácil com o zinco dessas ordens aqui. E aquela reação que eu falei do aurotiomalate, lembra-se que o ouro aqui vai oxidar, vai fazer uma reação com o estanho, vai formar um outro composto, né? Se ele vai oxidar o estanho, então ele vai virar estanho 4, provavelmente, aqui.
e aí o ouro pode ser reduzido. E aí você pode tentar ver qual que seria a reação também que vai acontecer, que vai denunciou a mulher lá na série, certo? O outro teste que vai ser feito, né, são reações do estanho com ácidos, dois tipos e duas condições. Então, no roteiro, nós vamos fazer, está estipulado lá que seria feito com uma solução 2 molar de três ácidos diferentes, de ácido clorídrico, sulfúrico e nítrico. A ideia aqui é que essas reações produzem produtos diferentes, né? Não só pela questão da oxidação, se a gente voltar lá, se vocês voltarem naquela tabela de oxidação-redução, vocês vão ver, nós estamos partindo do metal e nós vamos reagir com H+, principalmente, que esse daqui é o principal reagente no processo de oxidação-redução. E aí, se você olhar na tabela, olha lá onde que está o H+, naquela tabela, e você vai entender, já ter uma ideia do que vai estar acontecendo na reação de processo de oxidação-redução. Se o H+, vai ser um agente oxidante ou redutor mais forte do que o estanho, certo? Aqui, então, utiliza-se estanho granulado, né, para caso da área superficial e tudo mais, e vai ser em duas condições, temperatura ambiente e em banho-maria, que é próximo de 100 graus. Qual que é a ideia da temperatura? É ver o que acontece com as mesmas reações em temperaturas diferentes, certo? Então, aqui no primeiro, são 3 tubos, vai ser adicionado as soluções com as mesmas concentrações, e vamos dar uma olhadinha, vamos ver as reações acontecendo basicamente ao mesmo tempo aqui, para ver se dá para ver diferenças, certo? Os volumes mais ou menos são os mesmos, 2 ml aproximadamente de cada um. Se vocês virem o tubo saindo aqui da imagem do vídeo, é porque o técnico tirou para fazer agitação, mas basicamente perceba que o que você tem que olhar aqui é a reação, certo, que está acontecendo, a velocidade de reação, ou se você detecta algum tipo de reação com algum desses ácidos aqui, seja na qualquer uma delas. Então é difícil de você detectar qualquer reação. O ácido sulfúrico começou a produzir um pouquinho de bolhas aqui, e o ácido nítrico produziu mais bolhas do que os outros. E aí, para tentar acelerar a reação, então a ideia é aquecer, certo? Então, coloca-se aqui num becker com água que tenha para fazer o banho-maria, né? Os 3 estão aqui dentro novamente. Isso daqui, de novo, é uma solução de 2 molar, então, entre aspas, é diluído. E você percebe que o aquecimento que vai fazer é acelerar a reação, porque a reação é lenta. Se deixar a temperatura ambiente nesse ácido diluído, chega o ácido clorídrico, por exemplo, só depois de umas 10 a 12 horas é que você vai ver a reação completa, certo? Então, a ideia do aquecimento é só acelerar e observar que você vai ter o ácido nítrico aqui reagiu muito mais rapidamente. Tá legal? Essas bolhas, né, em todas elas vão sair bolhas, e aí a ideia é que você determine, através das reações, das equações químicas, né, de cada uma dessas reações, o que são as bolhas e os produtos formados. No caso aqui, com metais, isso é comum, né, a gente já viu na aula anterior também com o cobre lá, o ácido nítrico, certo? É um dos que tem mais reatividade com os metais. O ácido clorídrico é o que tem menor reatividade. Isso vai poder ser observado quando a gente muda, né, do ácido diluído para o ácido concentrado. Então, de novo, os produtos, inclusive em alguns casos aqui, são diferentes do que originalmente com o ácido diluído. Tá? Diluído entre ácido 2 molar, mas é diluído comparado com o concentrado, que em alguns casos aqui chega entre 10 a 12 molar. Então, de novo, vamos ver as reações basicamente simultâneas e vamos ver se agora a velocidade de reação é diferente e se mantém-se aquela ideia de que o que é o mais reativo realmente é o ácido nítrico. Então, acompanhando, né, aqui a gente percebe que tem pouca emissão de bolhas, que é uma característica que assim que foi adicionado já houve produção de bolhas. E no caso do ácido, aqui há muita produção de bolhas, e você vê já algum produto de reação ali, enquanto que no ácido clorídrico ainda é lenta, mas mais rápida do que era, certo? A evolução das bolhas aqui indica para você se está tendo reação ou não, mas é mais rápida do que era na outra. E o ácido sulfúrico é mais ou menos a mesma coisa, tá ok? Dos outros. Então, de novo,
o que você tem é que alguns produtos são diferentes da reação, mas manteve-se aquilo que a gente viu na etapa anterior, a velocidade de reação aumenta. Aqui, só para ter uma ideia de como que a temperatura influencia, né? Aqui vai ser feito em sequência o aquecimento ou a utilização do ácido concentrado, é o ácido concentrado, adicionando a temperatura ambiente. Então você já vê uma certa reação, é bem lenta, tem a evolução de bolhas aqui no meio, dá para ver, mas aí agora essa reação vai ser colocada, vai ser feita a temperatura mais ou menos de 100 graus. Então, na temperatura de 100 graus, assim que se adicionou o ácido, é isso daí que você começa a ver, certo? Então, a conclusão aqui, a reação do estanho com o ácido depende da natureza do ácido e depende da temperatura, certo? E os produtos que vão ser gerados também vão ser diferentes. Então, fica a cargo de vocês fazerem as equações e também determinarem qual a diferença em termos de diluição do ácido, que vão ser produtos diferentes. Ok? Com isso, a gente encerra esse grupo do carbono e do estanho aqui. E não se esqueçam de dizer por que as bolhas, né, como foi perguntado anteriormente, o que são as bolhas aqui formadas. Não são bolhas de ebulição, certamente. Tá ok? Porque não está em ebulição no caso aí. E como sempre, vai no laboratório, né? A hora que você vai fazer experimento, você tem que sempre relacionar com a teoria, né? Responda as questões que foram apresentadas na aula e no roteiro da prática, reescreva ou escreva as equações envolvidas, assista novamente agora com as equações em mãos para ver se você detecta as reações e os produtos através do que foi apresentado. E se entrar no laboratório, não se esqueça do seu treinamento, não esqueça que você está junto com outras pessoas, não esqueça das regras de segurança, né? E a principal regra de segurança é o bom senso, que ele é um equipamento de proteção coletiva. Então, até a próxima.